Glórias a Deus. Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Deixa eu desconfigurar aqui, atrapalha, né? Porque está aqui, está todo mundo aqui deste lado, para eu botar mais para a esquerda. Atrapalha lá, Douglas? É só colocar um pouquinho mais para cá? Para tirar todo o cenário aqui. Ó, já fiz besteira. Já fiz besteira aqui. Aqui a maioria está para cá só para a gente ficar um pouquinho de frente. Me perdoe, Jaqueline, de estar desfazendo esse lindo cenário. Como é bom estar com vocês aqui nessa manhã. Eu queria agradecer o convite da irmã Jaqueline para estar aqui, mas eu acho que ela deve ter se enganado, porque me pediu para eu trazer uma... Acabou aqui. Então ela deve ter se enganado, porque ela me pediu para trazer uma palavra para a melhor idade e eu trouxe uma palavra para jovens como vocês. Então peço perdão, mas Deus está no controle. Ok. Mas Deus está no controle e eu estou com uma expectativa muito grande para que Deus vai falar nessa manhã ao meu coração e ao coração de cada um de vocês. Aliás, desde ontem à noite, quando eu pedi uma palavra ao Senhor para poder trazer aqui, Ele vem falando ao meu coração, vários ensinamentos que Ele me trouxe, lendo a palavra dEle, buscando nele o que Ele desejaria falar hoje aqui nessa manhã. E eu tenho certeza que o pastor Robson de ontem à noite e de hoje de manhã já tem outros conceitos, principalmente acerca do assunto que nós vamos tratar aqui. Eu queria agradecer a irmã Jaqueline o convite. Muito bom estar aqui nessa manhã, uma alegria muito grande no meu coração. Mas a nossa igreja está vivendo um momento muito difícil, de tristeza, né? Um falecimento do nosso amado pastor Sandro, de sua família, sua esposa Dani, sua filha Thalita. O pastor Sandro era o nosso pastor lá em Cordeiro, e essa tragédia que aconteceu na madrugada de terça-feira nos pegou muito desprevenido. A gente não consegue entender uma situação dessa. São momentos que a gente costuma questionar Deus por que a permissão de acontecer numa situação dessa tão triste, principalmente com um servo de Deus, né? da envergadura que era o pastor Santo. Mas a palavra dele diz que todas as coisas estão no controle dele. Ele estava lá na hora do acidente, ele estava lá na hora da tragédia, estava no controle dele. Talvez a gente não consiga entender, mas cremos que um dia iremos entender perfeitamente. O que acontece aqui, a nossa humanidade não permite a ter um entendimento correto quando uma criança de 5 anos vem a falecer. É muito triste ver um caixão tão pequenininho descendo no meio de um buraco, e a gente fica, Deus, por que isso? Mas a gente precisa, através da nossa fé e da nossa confiança no Senhor, entender que Ele diz também que tudo está no seu controle, mas que todas as coisas, de alguma maneira, vai concorrer para o nosso bem, pois nós amamos a Deus. Então a gente precisa ter fé, que estava no controle dele, essa situação, e que de alguma maneira isso vai concorrer para o bem dos que ficaram, dos 3 filhos dele que ele deixou, da sua igreja, da igreja do Cordeiro. Então, de alguma maneira, isso vai concorrer para o nosso bem. A gente tem muita dificuldade de lidar com a morte, porque a morte ela nos remete a perdas, e a nossa cultura, a nossa humanidade tem dificuldade de lidar com a perda. O apóstolo Paulo,
nos últimos dias de sua vida que o viver para ele era Cristo, mas o morrer era lucro. E quando a gente se depara com um confronto desse, mexe muito conosco. Tipo, como assim que viver a Cristo o melhor é morrer? Porque a palavra de Deus diz que para onde nós iremos é nosso verdadeiro local, a nossa cidadania. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. E a palavra de Deus diz que lá nesse local, que olhos nenhum viram, mente nenhuma pensaram, ouvido nenhum escutaram de tão belo que é esse lugar, de tão maravilhoso que é esse lugar. Então a gente lembra de tantas coisas bonitas que nós já vimos, tantas coisas bonitas que nós pensamos, que nós escutamos, e como assim é mais bonito de tudo isso? A palavra de Deus diz que tudo aquilo que você já viu, que você acha lindo demais, coisa que algum amigo conversou, fui viajar, foi um lugar maravilhoso, lindo, ou que a sua mente imagina assim como é o céu, Deus fala que lá ainda é muito melhor do que isso. Então, para nosso consolo, o pastor Sandro e sua família hoje está na glória, está no Senhor, mas a gente não deseja isso para a gente. Por mais que a gente tenha fé isso, eu tenho certeza que se eu perguntar quem quer morrer aqui, ninguém vai levantar o braço. Por que disso? É justamente isso, a gente tem dificuldade de lidar com aquilo. E a morte nos remete à perda de não, a convivência com nossos familiares, de não ver nossos filhos crescerem, de não ver nossos netos crescerem, de nossos filhos casarem. E isso nos causa um certo desânimo, da nossa humanidade. Por mais que a gente saiba, quando nós estivermos na glória, nós vamos estar muito melhor do que o medo de perder essas coisas, nos leva a um receio acerca desse assunto. E não longe disso está a chegada da nossa velhice, da nossa idade, que também nos remete a algumas perdas, né? a perder o vigor físico, a perder a audição, a perder o cabelo. Então, a idade avançada nos leva a um sentimento de estar perto da morte, de abandono, de doença. Então, tudo isso nos leva a ter medo, de não querer escutar muito e lidar com isso. Por mais que desde novinho a gente aprende que o ciclo da vida de um ser humano é nascer, crescer e morrer, dar frutos e morrer. Então a gente sabe que isso é uma certeza na nossa vida. Mas mesmo assim, muitos de nós temos dificuldade de lidar com esse assunto, nós temos dificuldade de procurar saber acerca desse assunto, porque é uma coisa que nos causa um certo receio. Mas não deveria ser desse jeito. Não deveria ser desse jeito, porque 70% daquilo que nós iremos fazer ao longo da vida, ele está indo e voltando. Então os hábitos que cultivamos ao longo da vida são responsáveis por 70% daquilo que iremos escolher na nossa idade avançada. Então, se a gente começasse a se preocupar com isso, mais novos, a gente começava a criar hábitos e costumes que nós iremos colher quando estivermos em idade mais avançada. Então, quanto mais tempo a gente demorar a pensar nessa idade, menos coisas teremos para colher quando estivermos com a idade avançada. 70% do que nós vivemos na nossa idade mais avançada são coisas que nós plantamos, que nós cultivamos durante a nossa vida. Os outros 30% são fatores genéticos que fogem ao nosso controle, da nossa humanidade mesmo. A boa notícia é que hoje nós vivemos uma nova realidade. O que nós vemos hoje são pessoas idosas que deixam para trás alguns estigmas que antigamente se tinha, de que o idoso tinha que ficar dentro de casa, ficava dias
com seus pijamas, ficavam aos domingos assistindo aqueles programas de auditório e só falavam em doença, em velório. Isso mudou, isso a gente já não vê mais, para a glória do Senhor. O que nós vemos hoje são idosos fazendo ginástica, procurando viajar, dominando a internet, sabendo lidar com o celular, voltaram a estudar, bem que a idade não interfere a estudar, alguns voltaram a namorar e muitos aderiram até ao botox para disfarçar um pouquinho as rugas. Mas eu acho que isso é fantástico. Você procurar se reinventar é uma coisa extraordinária, porque hoje viver até os 90, 100 anos não é uma loucura quando se fala. Antigamente fala, pô, não, nunca vai chegar. Mas hoje é uma realidade em nossas vidas. Vivemos 90, 100 anos, ninguém vai estranhar uma pessoa chegar a essa idade. Um dos segredos, dentre tantos, para viver esse momento bem, eu posso dizer que é procurarmos sempre manter o nosso espírito jovem. A gente não tem controle sobre a nossa parte genética. É natural que nós fisicamente venhamos a envelhecer. Mas na parte espiritual, as nossas atitudes, os nossos posicionamentos têm participação relevante para mantermos o nosso espírito sempre jovem. Existe uma fraseologia muito popular que diz assim: não permita que seu espírito envelheça com os seus ossos. Não permita que seu espírito envelheça com os seus ossos. Mas a pergunta é, como fazer isso? Como não permitir que o meu espírito envelheça com os meus ossos? Como que nós podemos fazer isso? Qual o segredo disso? A resposta para essa pergunta, como tantas outras, a maioria está na Palavra de Deus. A Palavra de Deus trata de todos os assuntos relevantes para as nossas vidas. Quando vocês tiverem curiosidade acerca de um assunto, o que a Bíblia fala, é muito fácil ir lá no Google, colocar o que a Bíblia fala sobre adultério, o que a Bíblia fala sobre bebida alcoólica, e vai aparecer vários textos tratando daqueles assuntos, nos orientando a estar nos caminhos do Senhor. Então, não diferente disso, a Palavra de Deus nos orienta de como podemos fazer para manter o nosso espírito sempre jovem. Por isso que eu vou pedir que vocês abram a sua Bíblia lá no livro de Salmo, no capítulo 92. Talvez alguns irmãos já tenham escutado o sermão desse capítulo. Eu ontem, conversando com Deus, falei, mas irmãos, que já devem ter escutado acerca desse sermão. E Deus não me deu outra palavra. Então o que menos importa é que já houve sermão, porque a palavra de Deus é viva e sempre ela traz uma informação, traz uma orientação. Então, se alguns irmãos já presenciaram por algumas vezes sermões do capítulo 92, do Salmo 92, que entendam que talvez tenha alguém aqui que precisa escutar essa palavra. E isso é o que importa. E isso é o que importa para Deus. Às vezes Deus fala no meio de um ambiente de milhões de pessoas para uma pessoa só. Naquele dia Ele quer falar a uma pessoa. Então, Salmo 92, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 15, enquanto vocês buscam aí o versículo 12, eu vou contar uma curiosidade para vocês do livro de Salmos. O livro de Salmos é o único livro da Bíblia que Deus não fala com os seus filhos. Como assim, pastor? A Bíblia é a palavra de Deus. Como assim Deus não fala? Mas o livro de Salmos é o único livro que Deus não fala com os homens, mas os homens falam com Deus. É o único, como vocês vão ver nessa leitura, é o homem se dirigindo a Deus. Isso é em todos os capítulos do livro de Salmos. Então, nós vamos ler o capítulo 92, do versículo 12 ao 15. A minha versão é a NVI, assim diz a palavra de Deus. Os justos florescerão como a palmeira,
crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Senhor, essa é a sua palavra. Conseguimos identificar bem acerca do que o Senhor falou. Esse salmo foi escrito há pelo menos 2.500 anos atrás. Mas o que queremos nessa manhã, Pai, é escutar do Senhor o que esse texto tem a ver conosco, nos dias de hoje. Por isso, Senhor, fale conosco neste momento. É o que te pedimos, no nome santo do seu Filho Jesus. Amém. O Salmo 92, o autor não é identificado, mas é um salmo que foi escrito pós-exílio, né? após o povo de Israel ter voltado para Judá, estavam exilados na Babilônia e voltaram. E eles passaram a usar esse salmo em todas as manhãs de sábado. Logo nas primeiras horas, no sacrifício matutino. Vocês sabem, o sábado os judeus têm como um dia sagrado, é o conhecido Shabá deles. E esse salmo era usado para louvar o Senhor na hora do primeiro sacrifício a Deus no dia de sábado. E esse texto fala muito da fidelidade e da justiça de Deus. E fala também sobre os ímpios, sobre os malfeitores, os inimigos de Deus. Aquelas pessoas que não entendem quem é Deus no contexto do mundo. E Deus fala que apesar deles prosperar, isso é muito desafiador para nós, quando nós olhamos uma pessoa que não entregou a sua vida a Jesus, mas próspero, pelo menos financeiramente, e aparentando estar bem com a vida, nós caímos na tentação às vezes de questionar, poxa, só o cara não é divertido, está bem, está vivendo, está feliz, está alegre, e aquilo ali o inimigo usa para nos confrontar. E Deus fala nesse salmo para que nós não nos apeguemos nisso, não tenhamos inveja disso, porque eles terão o seu destino. Deus é justo e está vendo todas as nossas atitudes. Chegará o dia onde Deus vai aplicar o juízo dele sobre essas pessoas que não entenderem a importância de seguirem os caminhos do Senhor. E esse salmo fala um pouquinho disso, como também fala das pessoas que são justas. Aqueles, mesmo nos dias que os seus cabelos ficarem mais brancos, mesmo nos dias que a pele enrugar, mesmo nesse dia, os justos florescerão, os justos terão as suas recompensas. E ele continuará robusto, vigoroso, verdinho, fresco. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós, para quando nós chegarmos a uma idade mais avançada. Pelo contrário, ele diz nesse salmo que os ímpios, os malfeitores, os inimigos de Deus serão julgados quanto a este procedimento. E nesse texto nós encontramos a resposta para a nossa pergunta: como não permitir que o meu espírito envelheça com os meus ossos, que ele não se atrofie com os meus músculos, que ele não se desgaste com as minhas juntas? Esse texto traz a resposta para isso. A primeira que nós podemos identificar nesse texto é que para nós evitarmos que o nosso espírito envelheça e permaneça jovem, precisamos ser uma pessoa justa. Está lá no versículo 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Nesse versículo, Deus usa duas árvores muito conhecidas, que é a palmeira e o cedro do Líbano. A palmeira, ela é conhecida pela longa vida que ela tem. Ela floresce a ponto de significar que ela está acima de qualquer outra circunstância. Então,
O que a palmeira significa para a gente que se nós formos como ela, nós estaremos acima das circunstâncias difíceis que nós vivemos, das nossas dificuldades quanto à relação à parte física, com relação a algum trauma que aconteceu durante a nossa vida. A palmeira sendo símbolo para a gente que nós estaremos acima disso em Cristo Jesus. Por outro lado, o cedro do Líbano é uma árvore que ela cresce muito devagar. Até os 3 primeiros anos de vida dela, o cedro, ele finca a raiz dele a 1,5 metros de profundidade. O cedro só começa a crescer a partir do 4º ano. Até o 3º ano, ele tem 1,5 metros de raiz para baixo, mas após a terra, a parte visível, ele está com 5 centímetros. É isso aqui. É muito pequenininho, com 3 anos de vida. E a partir do 4º ano ele começa a crescer. E ele chega a 40 metros. A 40 metros que ele procura, ele começa a crescer a partir do 4º ano. Isso é uma planta que nos remete à reflexão do que somos nós, os cristãos. Somos como ele, como o cedro do Líbano, que por mais que a gente possa demorar a vir a crescer, a amadurecer, nós seremos visíveis por todas as pessoas. Todos que olharem para o cristão verão a Cristo. Por mais que esse processo venha a demorar algum tempo, como acontece com essa planta, o cedro. Ainda que o nosso crescimento seja lento, conforme a experiência do cedro, ele acontecerá. Temos que acreditar, que perseverar, que ele vai acontecer e um dia será visível para todas as pessoas. O salmista aqui, na verdade, está dizendo que o justo é assim, alguém que transmite graciosidade, triunfo, ar de vitória, força e majestade, mesmo na idade avançada. Agora, o que eu queria perguntar nessa manhã, não precisa responder, só vocês refletirem para vocês mesmos. O que nós somos? O que você é? Será que você é uma palmeira que cresce e está acima de todas as circunstâncias? Será que você é um cedro do Líbano que, por mais que ele demore a crescer, um dia todos olharão para vocês e falar que ao longo da vida eu fui crescendo espiritualmente e hoje as pessoas me olham e veem Cristo na minha vida? Porque eu amadureci, porque eu cresci. Por mais que em alguns momentos tínhamos dificuldade, mas eu finquei a minha raiz, eu plantei a minha raiz e comecei a crescer espiritualmente. Quem nós somos? Ou será que nós somos aquela pessoa chorão, que fica em casa, eu não consigo mais fazer isso, eu não quero, eu acho que isso não é mais para mim, não, isso aí não. E fica em casa se lamentando, resmungando. Quem somos nós? Quem é você? Quem é você nessa manhã? Nós precisamos frutificar, florescer na felicidade, enquanto muitos se curvam como chorões. Mostre-se no Senhor por estar plantado na casa dele, como uma palmeira, como um cedro do Líbano, vivo, majestoso e florescido. Isso que nós somos. Nós somos palmeira, nós somos cedro no Líbano. Não vamos ficar em casa chorando, resmungando, eu não consigo, hoje meu joelho dói, e fazer daquilo um empecilho para Deus usar a sua vida. A segunda coisa que esse texto nos mostra para manter o nosso espírito sempre jovem é que precisamos continuar a dar frutos, mesmo em idade avançada. Está lá no versículo 14. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Mesmo na velhice darão fruto. Precisamos sempre dar frutos. A velhice na cultura hebraica, embora vista como uma idade de honra, como está lá escrito em Provérbios 20, 29 e Jó 15, 16, também ela é vista como uma idade de degeneração física, do desgaste do corpo, do enfado da vida, como está lá em Eclesiastes no capítulo 12 e em 2 Samuel 19, 35.
Mas é exatamente contra essa segunda questão que o salmista luta, para que nós não nos apeguemos nisso, não coloquemos isso como a verdade absoluta dessa fase da vida. O justo, mesmo quando o seu corpo falhar e seus músculos o deixarem na mão, continuará frutificando, reproduzindo para a glória de Deus. Foi para isso que Ele nos fez, para que o nome dele seja glorificado. Por isso não tem idade para isso. O jovem ou o mais velho continuará a dar fruto. Isso não é permitir que seu espírito envelheça com seus ossos, enrugue-se com suas faces, atrofie-se com seu músculo. Você não pode permitir que isso aconteça. Temos que buscar em Deus onde Ele quer nos usar. Ele quer usar você e a sua vida. Onde continuaremos a dar fruto? Moisés e Sara, a esposa de Abraão, não acreditaram que eles poderiam ser capazes de continuar dando fruto, mesmo em idade avançada. Pois as primeiras coisas que eles pensaram foram exatamente acerca daquela segunda questão. Não, eu já estou velho. Não, eu já não consigo mais isso. E aquilo ali, ele colocou como uma verdade absoluta e os paralisaram. Quando eles entenderam que o vigor dele não está no aspecto físico, mas está no Senhor, eles mudaram a história da humanidade. Quando eles entenderam que o meu vigor e o seu vigor não está na nossa parte física, mas no Senhor, nós somos capazes de mudar a história de uma pessoa. Nós somos capazes de tirar uma pessoa que estava indo para o inferno e levar ele para o Senhor. Nós precisamos acreditar que nós temos esse vigor em Cristo Jesus. Você é árvore frutífera. Você e eu somos árvores frutíferas. Você conhece bem a história de Jesus, da figueira que ele amaldiçoou. Está lá em Mateus 21, a partir do versículo 18. Vocês conhecem essas histórias? Jesus chegou numa figueira com folhas para pegar um fruto. Quando ele chegou lá, ele ficou decepcionado, porque aquela figueira não dava frutos. E aquilo entristeceu Jesus de tal maneira que ele amaldiçoou. Falou, já que você não quer dar fruto, nunca mais você vai dar. Porque entristeceu Jesus. Mas por que aquela figueira entristeceu Jesus? Esse texto de Mateus fala que nesse momento Jesus estava na Páscoa do povo hebreu. E a Páscoa normalmente é ali no mês de março. E o mês de março não é época de dar o fruto na figueira. Normalmente é no mês de junho. Então por que Jesus se entristeceu daquela árvore estar sem fruto? Porque a figueira tem uma característica muito peculiar, de que os frutos, eles nascem antes das folhas dela. E o texto diz que aquela figueira estava com folhas. E quando isso acontece num mês que é atípico, fora da temporada, é uma bênção, é um milagre que acontece lá em Israel, com a figueira. Então Jesus foi a essa figueira sabendo com certeza que ela tinha fruto. Por quê? Porque ela tinha folhas, o texto diz que ela tinha folhas. E quando ela chegou e viu que ela dava folhas, a folha significa que ela era uma figueira capaz de dar fruto. Porque se não fosse, nem as folhas nasceriam. Por isso que ao Jesus amaldiçoar, elas secaram. Mas ela não deu fruto. Ela não deu fruto. E Jesus ficou muito triste. Como ele fica com cada um de nós, mesmo em idade avançada, mas somos capazes de dar fruto, decidimos não dar fruto. Optamos por não dar fruto, isso entristece mais muito ao Senhor Jesus. A terceira coisa que esse texto nos ensina para mantermos o nosso espírito sempre jovial é ter Jesus como sua rocha. É ter Jesus como a sua rocha. Isso é muito importante, está lá no versículo 15 que eu vou ler para vocês. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Assim como a palmeira e o cedro do Líbano, nós florescidos e robustos, existimos para proclamar o caráter do Senhor Deus. É para isso que nós existimos. É para proclamar o seu caráter. É para programar o caráter de Deus, para que pessoas vejam em nós o Senhor Jesus. Vocês já devem ter assistido
aquele filme, o Cocoon. Aquele filme nos mostra uma ideia totalmente contrária do que Deus pensa. Naquele filme, você vê as pessoas idosas sendo revigoradas por um extraterrestre. Só que aqueles idosos com aquele vigor, eles passaram a usar para proveito próprio, para se divertirem, para curtirem a vida. Não que isso seja um problema para o Senhor Deus, não, até porque quando nós estamos servindo ao Senhor, quando nós estamos nos colocando à disposição de Deus, nós jamais sentiremos um prazer em qualquer outra atividade, como ir à praia, como viajar. É muito prazeroso servir ao Senhor. É muito prazeroso quando nós entendemos que há mais alegria em dar do que receber. E aquele filme mostra que aqueles idosos ficam rejuvenescidos, só que eles usam com um propósito diferente do que Deus faz com a minha vida e com a sua. Quando Ele nos dá vigor, mesmo em idade avançada, quando Ele nos dá disposição, quando Ele nos mostra que nós poderemos continuar dando fruto. A palavra justo em hebraico, ela é traduzida como yashar, aquele que tem retidão em si. É isso que nós estamos aqui, para programar a justiça do Senhor, mostrar a retidão de Deus. A ideia é que idosos justos confiem que o Senhor é reto em seu proceder, em seu agir. Portanto, deve-se esperar nele. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena esperar em Deus. Confiarmos nas suas promessas. Não, estamos no fim da vida, vamos aproveitar e começar a tentar preencher isso com coisas que o mundo oferece. Não foi para isso que Deus deu o vigor para mim e para você levantar nesta manhã e vir à casa do Senhor, escutar a sua palavra. Esse vigor que Deus deu para mim e para você, não é para isso, é para exatamente fazer isso que estamos fazendo aqui hoje. De vir, buscar a palavra do Senhor, nos alimentar e depois irmos lá para fora dos muros, e exaltar o nome de Deus, mostrando a sua justiça. Foi para isso que Ele nos dá vigor. Foi para isso que Ele nos mantém vivos, nos mantém alerta. Então, como posso ser usado numa idade avançada? Essa é uma pergunta que pode estar esquentando em nosso coração, que está borbulhando em nossa mente. Como a gente pode ser usado? Pense comigo. Quem seria a pessoa mais capacitada para orientar um jovem, um adolescente, ou até mesmo adulto, a respeito dos feitos do Senhor? Quem seria a pessoa mais adequada? São as pessoas que têm mais idade, que já tiveram várias experiências com o Senhor, tiveram várias oportunidades de estar com Deus, de Deus tomar providência nas nossas vidas. Essas pessoas são as pessoas mais capazes. Vocês conseguem perceber a importância de uma pessoa em idade avançada no reino de Deus? Eu posso falar que são as pessoas mais importantes. Por isso que a Bíblia fala muito dos anciões. A Bíblia fala muito de quando se fosse tomar uma decisão, o povo de Israel sempre buscava o aconselhamento dos anciões. Porque não tem pessoas mais capazes de mostrar quem é Deus na nossa vida. A pessoa que demonstra uma dúvida a respeito da idoneidade do Senhor, de sua retidão, eu penso que a pessoa mais propícia para contar para essa pessoa que não entende isso, são as pessoas que já tiveram mais experiência de vida, são pessoas que viveram muito mais tempo com o Senhor. E essas pessoas têm uma credibilidade, porque ele vai falar: eu vivi isso, eu vivi isso. Você pode acreditar, não estou falando porque me falaram, não, eu vivi isso. Alguém que tenha vivido essa experiência não pode se calar. Alguém que conhece Deus tantos anos não pode ficar quieto, não pode se guardar, precisa dar fruto. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida e a sua, para a sua glória, para a sua honra. Nós não podemos abrir mão disso. Somos muito importantes no reino de Deus. Não podemos nos calar, não podemos ficar dentro de casa murmurando, não podemos ficar dentro de casa reclamando que não temos mais vigor, porque temos, em Cristo nós temos muito vigor. Talvez sim,
com os corpos um pouco cansados, porém com o espírito renovado em Cristo Jesus. Não permita que seu espírito com o corpo fique desgastado. Traduzam as Escrituras em suas próprias existências, que vocês sejam a Bíblia escrita em vida, que a vida de vocês traduzam tudo que está escrito aqui dentro, que se alguém, mesmo não conhecendo as Escrituras, sem ter lido essas Escrituras, venham a conhecer através da minha vida e da sua vida. Nós somos árvores frutíferas. Não permita que seus espíritos se enruguem juntamente com o seu envelhecimento. Não permita que o espírito fique velho. Ele é jovem, ele é rejuvenescido pelo Senhor Jesus. Pois vocês, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus em constante e continuado clamor. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês. Glórias a Deus. Mas talvez algum de vocês possa ter chegado aqui nessa manhã e não tenha entendido a importância de estarmos firmados na rocha, a importância de estarmos ali fincados, porque o Senhor Jesus nos alertou que os dias maus chegariam, a tempestade irá chegar, e se nós não estivermos fincados nele, aquela tempestade vai levar tudo, todos os nossos sonhos, tudo que construímos, a tempestade vai levar. Mas se nós estivermos fincados na rocha, essa tempestade vai passar por cada um de nós, mas não vai levar tudo que nós construímos em Deus. Esse problema que você está vivendo hoje, as dificuldades, tristeza, decepções, isso vai passar, assim como vai passar a tempestade. Mas se você não estiver fincado na rocha, todas as outras coisas irão com essas coisas ruins, porque a tempestade vai levar tudo. Então nós precisamos estar fincados na rocha. E talvez alguém que esteja aqui nessa manhã ainda não se decidiu por estar fincado na rocha. Por isso eu vou pedir que vocês abaixem as suas cabeças, eu vou fazer uma oração, dando oportunidade àquele que ainda não está fincado na rocha, que faça isso nessa manhã. Eu vou fazer uma oração, eu peço que os irmãos e irmãs repitam essa oração comigo, não precisa ser em voz alta, mas sim para vocês mesmos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa manhã tão linda. Eu entendi que eu sou árvore frutífera. Eu tenho que dar frutos. Tenho que falar de Jesus para as pessoas. Eu preciso ser testemunha viva das suas Escrituras. Mas Deus, sozinho eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso estar fincado na rocha que é o Senhor Jesus. Por isso, Deus, escreva meu nome no livro da vida. Me faça fazer parte da sua família. Pois eu entendi que tudo tem a ver com o Senhor. Essa é a minha oração, que eu faço no nome santo do seu Filho Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Eu peço que a igreja continue de cabeça baixa, que eu perguntar se nessa manhã teve alguém que chegou aqui e ainda não tenha entregue sua vida para Jesus, para cuidar de você, cuidar dos momentos difíceis, no momento de tempestade. Tem alguém aqui, eu vou pedir que levante a sua mão para a gente identificar, declarando que Jesus é o Senhor da sua vida, e sendo fincado nessa rocha. Tem alguém aqui que ainda não fez isso? Tem alguém nessa manhã que ainda não fez isso? Está feito agora pela manhã através dessa oração. Amém. Louvado seja o Senhor. Cada vida que está aqui entende a importância de estar fincado na rocha. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui, Jaqueline, muito obrigado. Uma alegria muito grande estar com os irmãos nesta manhã. Deus possa abençoar a vida de vocês, levar em segurança para os locais para onde vocês estão indo, casa, trabalho ou algum outro local, e que Ele esteja com cada um de vocês durante todo o dia e para todo sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.